Então, vamos começar agora a correção das atividades do dia 22, que foi quinta-feira. Primeira atividade era de português, a continuação das perguntas referentes ao texto da página 45. Aliás, do conteúdo, né? Então, vamos abrir para ler. Pronto. Bom, vamos lá. 5. Leia o poema, esse aqui. Com M, abro a mala, cheio de mapas e escolho um destino. Manaus, Marajó, Maringá, Matão, Miracema, Mongaguá, Mossoró, Monte Sião. Então, lembrando que esses parênteses esquisitos, né, que geralmente a gente usa o parêntese arredondado. Esse é o mais comum. Esse quadradinho, geralmente, ele é usado para isso daqui. Indicar o parêntese quadrado e as reticências no meio dele, para indicar que existe alguma coisa ou antes ou depois. No caso aqui, existe alguma coisa antes e depois. Aqui, então, na letra A, você conhece algum dos destinos ou lugares citados no poema? Então, você conhece Manaus, Marajó, Matão, Miracema, Mongaguá, Mossoró, Monte Sião? Eu só conheço um dessas cidades aqui, eu só conheço Maringá. Agora o resto eu não conheço nenhuma. Você pode ter conhecido alguma outra cidade. Então, por isso, essa daqui é uma resposta pessoal. Vou deixar ela em branco, tá? B. Que nomes de lugares apontados no poema têm acento gráfico? Circule-os. Então, agora eu vou apagar, porque eu já circulei um monte de coisa que não era para circular, né? Peraí. Então, deixa eu apagar. E vamos circular agora somente os lugares que têm acento gráfico. Então, Manaus tem acento gráfico? Não tem nenhum. E é um lugar, não é? Marajó tem acento gráfico e é um lugar. Se eu não me engano, tem uma praia em Marajó. Já não me é estranho, mas não tenho certeza. Maringá também é um lugar, acento gráfico, então circula. Matão também tem acento gráfico, apesar de a gente não ter estudado o tio ainda especificamente, mas ele também é um acento gráfico, então a gente circula. Miracema não tem. Mongaguá tem na última sílaba. Mossoró tem na última sílaba. Monte Sião. Eu vou circular Monte Sião inteiro porque é o nome do lugar que pediu, né? Apesar de ser só o Sião que tenha o acento gráfico. C. Leia e pinte a sílaba tônica das palavras que você circulou no poema. Então, agora eu espero, aliás, que vocês tenham lembrado na hora de fazer que sempre que eu tenho um acento, eu não preciso nem fazer aquela jogadinha lá de falar a palavra e ver qual é a sílaba que eu vou falar com mais força, ou gritar, que eu falei que também funciona, porque a sílaba que a gente grita por mais tempo é a mais forte. Tem aquela musiquinha, agora eu até esqueci a musiquinha, que foi uma outra professora que me ensinou, mas tem uma musiquinha também que ajuda a identificar a sílaba tônica, mas nesse caso não preciso, porque tem um acento gráfico. E o acento gráfico resolve a nossa vida. Por quê? Porque onde tem o acento gráfico é a sílaba tônica. Então, se eu tenho um acento gráfico aqui no Jó, essa é a sílaba tônica. Se eu tenho no Gá, essa é a sílaba tônica. Se eu tenho no Tão, essa é a sílaba tônica. O Guá também vai ser essa. Essa aqui vai ser o Ró. E daí eu vou considerar agora só a palavra, né? Sol, si, ão. O acento está no ão, então essa é a sílaba tônica. Notem que eu pintei embaixo da última sílaba de cada palavra. Significa que essas palavras são oxítonas. Então, sempre lembrando, se é a última sílaba que é mais forte, oxítona, se é a penúltima, paroxítona, se é a antepenúltima, proparoxítona. No caso aqui, todas são últimas, a última que é mais forte. Então, oxítona. Aí aqui tem um lembretezinho falando sobre a acentuação de oxítonos, que é o que a gente falou, nem lembro qual aula que era,
mas que tinha o tem, que a gente fez a correção. Eu espero que vocês tenham feito antes, né? Agora há pouco. O tem, ele estava lá perto da regrinha de acentuação dos monossílabos e não enquadrou naquela regrinha lá. Isso, e por que ele estava acentuado, né? Porque ele se enquadra nessa regrinha aqui. Por isso que ele está acentuado, tá? Então, são as oxítonas terminadas em A, as, e, es, o, os, em, ens, sempre, sempre, sempre vai ser acentuada, tá? Sempre. Não há dúvidas. Terminou com A, ou as, ou e, ou es, o, os, em, ens, e é oxítona, pode pôr um acento. Algum acento vai ter. Você só precisa daí analisar qual acento você vai colocar. Mas um acento vai ter que ter. Então, vamos lá. Aqui na de baixo é para acentuar as oxítonas quando necessário. Então, aqui eu acho que eu tinha feito a primeira, ou eu errei aqui, fiz um risco no lugar certo. Mas eu vou fazer de novo. A primeira, maracujá. Já é a palavra, a sílaba mais forte. Claro, ela vai ser acentuada. Por quê? Porque ela termina com A. Já é a sílaba tônica, então eu sei que essa daqui é oxítona, terminada em A, então ela é acentuada. Também, bem é a sílaba mais forte, ou seja, oxítona. Oxítona terminada em EM, tem essa regrinha aqui? Tem, então, acentuada. Eu falo mais alto, então acento agudo não vai ser o acento circunflexo, nenhum outro, né? Freguês. Então, guês vai ser a minha sílaba mais forte. Se é a última que é a minha sílaba mais forte, é uma oxítona, terminada em ES. Tem ES aqui na minha regrinha? Tem o ES, então vai ser acentuada. Mas eu falo freguês ou eu falo freguês? Eu falo freguês. É com mais para dentro. Então significa que não vai ser o acento agudo, vai ser o acento circunflexo. Então daí a gente tem a palavrinha Maceió. Aí eu tenho, nessas palavras, tem umas que são mais, assim, difíceis de analisar. Mas, falando Maceió, o O, ele fica sozinho. Então, eu considero só o O lá no finalzinho para ver se é acentuado ou não. Quando eu falo Maceió, dá pra ver, essa palavra dá pra ver bem certinho que o O vai ser o mais forte, porque senão eu falava Maceió. A gente já fala com acento. Então, significa que vai ser acentuado, porque tá na regrinha aqui. Então, vamos lá, acentuar. Acento agudo, com certeza, né? Aí, embaixo a gente tem bambolê. Bambolê entra na regrinha, aliás, qual é a sílaba tônica de bambolê? Bambolê vai ser o lê, né? Bambolê. O lê é o que a gente vai falar mais forte. O lê termina com E. Opa, esse. Termina com E. Então tá na regrinha das oxítonas, então ele vai ser acentuado. Aqui já, essa daqui ficou meio mais ou menos, né? Por quê? Porque quando eu leio sem o acento, eu leio vovôs. Não é nem vovó, nem vovô. E como não tem o acento, e seja vovó ou vovô, entra na regra das oxítonas. Terminada em OS, nesse caso aqui, que é acentuada. Porém, você pode ter colocado o acento circunflexo e ter escrito vovôs, né? O homem, que é vovô, né? Ou você pode ter colocado vovós, que é o acento agudo. Também está certo, tá? Porque essa daqui você pode fazer ou uma palavra ou outra. Dos dois jeitos vai estar certo. Não vai se referir à mesma pessoa, mas as duas formas de escrita, tanto com acento agudo quanto com circunflexo, vai estar certo. Depende a quem eu quero me referir. Eu quero referir a minha avó, a mulher, que é a mãe da minha mãe ou mãe do meu pai.
Então, acento agudo. Se eu quero me referir ao pai do meu pai ou pai da minha mãe, então o acento circunflexo é vovôs, né? Então, qualquer um dos dois vai estar certo. Como aqui a gente não tem um texto nem nada para saber se está falando do vovô, o homem, ou vovó, a mulher, então a gente, qualquer uma, aliás, das duas, ou acento agudo ou circunflexo, vai estar certo. Aqui eu tenho então malas, malas, malas. Aqui, se vocês repararem, quando eu falo, ó, malas, a minha sílaba mais forte não é a última, é a penúltima. Então, é uma proparoxítona. Proparoxítona não é essa regrinha aqui, né? Então, a gente não vai acentuar essa daqui. Trem, trem, é monossílaba. Então, ela vai ser com certeza sílaba tônica. Termina em EM, tem essa regrinha aqui? Tem. Então, trem vai ser acentuado. Vai ser acentuado com circunflexo. Com circunflexo por quê? Porque eu não falo trem. Eu não falo trem, eu falo trem. É mais pra dentro. Então, significa que é o acento circunflexo. Nossa, meu acento tá ficando tão feio. Peraí. Ficou mais bonitinho. Agora aqui, a de baixo. Alguém. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, senão vai ficar muito comprida essa aula, tá? Então, alguém, alguém. A minha sílaba tônica vai ser a última, alguém. Então, o acento vai aqui. Falo alguém, não falo pra dentro, falo mais aberto. Então, vai ser o acento agudo, que é acento enorme, né? Deixa eu arrumar. Alguém. Sofás. Sofás. Qual que vai ser a minha sílaba tônica? Vai ser a última, Fá. Terminei em AS, então acentuada. Dominó. Olha, nem precisa ter o acento pra gente falar já com um acento agudo, né? A gente não fala dominou, a gente fala dominó. Dominó, a última sílaba é a tônica, termina em O, a gente acentua. O oxítona terminado em O. Sorvete. Sorvete. Minha sílaba mais forte é o sor, então é uma proparoxítona. Então essa daqui não entra na regra das oxítonas. Ninguém, ninguém. Ó, que a gente fala mais alto, mais forte, é alguém. Termina em EM, então ela é acentuada. Ceará. Ceará. Qual é a sílaba mais forte? Orá. Se é orá, ela é uma oxítona. Termina em A. Tá na regrinha? Tá. Acento agudo. Porque eu falo mais forte. Robôs. Robôs. A palavra que eu falo mais forte é o bo. Bos, né? No caso aqui tá no plural. Então, ela é uma oxítona. Terminada em OS. Tá na regrinha? Tá na regrinha. Então, eu vou fazer o acento. Aí eu faço análise. Eu falo robôs ou robôs pra dentro? Mais pra dentro, então vai ser um acento circunflexo. Café. Café também é outra palavra que não precisa nem estar acentuada pra gente falar fé, né? A gente não fala café, a gente fala café. Então, claro, acento agudo na última sílaba. Cachorro. A sílaba, aliás, mais forte é a sílaba do meio. Cachorro. Se é do meio, então ela é uma paroxítona, então não entra nessa regrinha aqui. Próxima, gambá. Gambá. Sílaba mais forte, o bá. A gente fala mais aberto, né, mais pra fora, então vai ser um acento agudo. Termina com A, tá na regrinha, oxítona terminada em A. Acentuamos. Armazéns. Armazéns. A palavra mais forte, aliás, a sílaba mais forte é o zens. Zens termina com ENS. Tá na regrinha? Tem uma regrinha que ENS é acentuado. Então, acento agudo aqui no armazéns. Picolé. Essa daqui eu acho que vocês sabiam até de cor, né? Porque picolé é uma palavra super comum. Mas lá, picolé é uma oxítona, claro. A sílaba mais forte é o lé, que a gente nem precisa acentuar para falar lé, né? A gente não fala picolé, a gente fala picolé. Então, acento agudo no E.
E aqui então a gente finalizou a atividade de português. Eu fiz um pouquinho mais rápido o final para não ficar tão comprido, o vídeo já tá enorme. E aqui a gente vai no dia... Oh, não era esse caso. Era assim. Tá. Então aqui saiu meus rabiscos, mas a gente então vai para matemática. Aqui em cima. Então, lembrando que vocês estão com 2 livros, né? Bom, aqui a correção vocês já devem ter se achado. Aqui, então, a gente vai trabalhar a sequência lógica, tá? É a sequência lógica com figuras numéricas. Com figuras geométricas. Então, aqui tinha uma sequência de figuras e vocês tinham, então, que descobrir a 15ª figura, aqui a 12ª, e depois a gente lê as de baixo. Então, aqui tem um quadrado, vou até colocar as letras, quadrado, círculo, e esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. Quadrado, círculo, hexágono, quadrado, opa, errei. Quadrado, círculo, hexágono. Então, essa é a minha sequência. Para não fazer o desenho, vocês sabem que eu sou ruim em desenho. Quadrado, círculo, hexágono. Quadrado, círculo, hexágono. Quadrado, círculo, hexágono. Essa vai ser, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 desenhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, cheguei aqui. Então, tem 9 desenhados. Eu quero a 15ª figura. Então, vou fazer até a 15ª posição e descobrir qual que é a figura que tá lá. Então, vamos lá. Depois do H, eu tenho o Q. Depois do Q, eu tenho o C, do círculo. Depois do círculo, eu tenho o hexágono. Depois do hexágono, eu tenho de novo o quadrado. Deixa eu ver quantos que eu já fiz. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, depois do Q, vem o C. Continuo. Esse é o meu 14. Depois do C, vem o meu H. Pronto, achei minha 10ª figura. Então, qual que vai ser a 15ª figura? Um hexágono. Vamos tentar desenhar um hexágono aqui. Até que não ficou tão feio. Então, vai ser um hexágono. 15ª figura, um hexágono. Ou, se você quiser escrever, hexágono. Beleza? B. Qual é a figura que você desenhou na 12ª posição? Então, aqui eu já desenhei. Olha aqui. A 12ª posição. É um hexágono também. Então, é só eu colocar. Deixa eu só apagar esses rabisquinhos aqui. Posso escrever hexágono. Ou desenhar, tentar, né, desenhar um hexágono. Beleza? C. Continuando a sequência, essa figura ocupa outras posições. Cite 2 delas. Bom, essa pergunta aqui, ela fica meio subjetiva, na verdade, né? Porque continuando a sequência, essa figura ocupa até a posição que eu quiser. Pode chegar até lá na 20ª, pode chegar lá na 50ª, chega até onde eu quiser. Mas aqui, eu até falei, se eu não me engano, eu falei nas orientações, para vocês considerar as duas sequências, as duas seguintes, né? Então, aqui tinha até o 9º lugar, então, poderia ser 10ª e 11ª. Opa. E 11ª. Mas, essa daqui eu nem vou considerar, porque se você colocou 21ª e 30ª, tá certo também. Porque, continuando essa sequência, uma hora eu vou chegar na 21ª ou na 30ª. Eu vou chegar lá, tá? Então, essa daqui ficou meio aberta, tá? D. Sem desenhar, diga qual figura dessa sequência que ocupa a 25ª
posição. Então, essa daqui era para treinar a cabecinha de vocês, tá? Agora que vocês, espero, né, que vocês tenham feito isso mentalmente, a gente vai colocar isso no papel aqui, né, não é bem papel, mas a gente vai fazer para vocês verem se acertou ou não. Para isso eu vou ocupar essa parte aqui de baixo, que a gente não ocupou. Então, eu vou continuar lá no do 15, tá? A gente parou aqui no 15, então o H, 15, vou copiar o último e vou continuar. Depois do H, eu tenho o quê? Vou até mudar a cor dessa caneta aqui para você. Opa! Para vocês se localizarem melhor. Vermelho. Ótimo. Então, aqui, ó. Vamos mudar aqui. Não dá pra apagar. Tá. Então, vamos deixar esse aqui verde. Então, esse é o último aqui que a gente copiou lá embaixo. Agora, a sequência, a gente vai continuar. Depois do H, vem o Q. 16º. Depois do Q, vem o C. 17º. Depois do C, o H. Oi. Depois do H, o quadrado. Depois do quadrado, o círculo. Depois do círculo, o hexágono. Depois do hexágono, o quadrado. Depois do quadrado, o círculo. Depois do círculo, o hexágono. Depois do hexágono, o quadrado. Pronto. Descobrimos aqui que quem ocupa a 25ª posição é o quadrado. Beleza? E explique como chegou nessa conclusão. Então, daí aqui, essa daqui é pessoal. Por quê? Porque aqui eu fiz aqui, escrevendo com vocês, para conferir a resposta de vocês. Afinal, essa é a ideia desse vídeo que eu faço aqui para vocês toda semana, corrigir. Porém, cada um pode ter pensado numa estratégia diferente. Por exemplo, eu posso ter decorado a sequência CH e... Aliás, começa no Q, né? Que é CH, eu posso ter decorado essa sequência aqui fazendo risquinho até chegar no 25. Ou eu posso ter ido pensando até 25, eu pensando na figura e no número. Na figura e no número até chegar no 25. Existem vários jeitos de chegar nessa conclusão. Cada um pode ter chegado, aliás, de um jeito diferente. Pode ter feito pauzinho, pode ter feito círculo, porque a ideia aqui era não desenhar a figura. Mas você podia fazer uma outra estratégia para você não se perder e conseguir chegar à conclusão de qual figura era, né? Então, aqui é bem pessoal, tá? Se tiver escrito algo no sentido de como você fez para responder essa daqui sem desenhar, ela vai estar certa. E por último, a gente tinha a atividade de artes, que é bem legal. Eu achei um videozinho tão legal. De dança, né? Algumas pessoas já me mandaram o videozinho já fazendo a dança, gostei muito. E aqui vocês tinham que recriar a dança que eu mandei um vídeo pra vocês, de algumas crianças dançando. É uma música que eu nunca tinha escutado, aliás. E daí as crianças faziam um movimento conforme a música mandava, e daí vocês iriam fazer igual e gravar e me mandar. Bem, eu espero que vocês tenham se divertido, porque eu achei muito legal. Beleza? Bom, daí aqui então a gente finalizou as atividades do dia de hoje. Até daqui a pouco na aula de sexta-feira.